Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este extraordinário milagre de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães, esconde um detalhe muito importante de todas as obras de Cristo, de todos os seus milagres, um detalhe que é comum a todas as graças que o Senhor concedeu enquanto passou neste mundo. O elemento principal que precede o milagre de Cristo é sempre o limite humano. Antes de qualquer milagre, o miraculado experimenta o seu limite, a sua incapacidade de resolver aquela situação, digamos, sem saída. Foi assim desde o início da vida pública de Jesus. Se nós lembrarmos aqui das bodas de Caná, ali Jesus esperou o vinho acabar para agir de maneira milagrosa. Depois, quando Jesus cura aquela hemorroísa, a palavra de Deus diz que aquela mulher tinha um fluxo de sangue de já 12 anos, que já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos. No extremo limite daquela mulher, quando já não existiam possibilidades, Jesus a curou. Foi assim também quando Jesus curou aquele cego à beira da piscina de Betesda, que era doente há 38 anos. Também ali, ninguém conseguia colocar aquele homem na piscina, e ele dizia: quando eu chego, alguém já entrou. Mas Jesus aparece na vida daquele homem, que experimentava também o limite das suas possibilidades, e o cura. Se nós lembrarmos também aqui, Ivana, Márcio, Sapo, Valdênia, e você que está em casa, da ressurreição de Lázaro, a palavra de Deus diz que Jesus esperou. Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, mas esperou para chegar em Betânia e fazer aquele grande milagre da ressurreição do seu amigo. Então vejam, em todas as graças e em todos os milagres que Jesus operou, ele sempre esperou as pessoas chegarem no seu limite. Como aqui, no evangelho que nós ouvimos, Jesus estava num deserto, levou aquela multidão ao deserto. Além de estarem no deserto, a hora era avançada. Já estava terminando o dia, escurecendo. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças,
E Jesus, de maneira proposital, espera todo o alimento acabar, quando resta somente 5 pães e 2 peixes. Ou seja, quando já se estava no deserto, quando já se estava escuro e quando não tinha praticamente nada para comer, o milagre aconteceu. É assim que Jesus faz. Não por uma maldade, não porque Deus quer que nós experimentemos esse limite e passemos esses apuros por maldade. Não. Jesus traz no seu coração uma pedagogia de fé e de confiança. O povo estava num deserto escuro. Vejam, não bastava ser o deserto, Jesus esperou escurecer, para aí sim, treinar os seus discípulos na confiança. Quando diz para eles, eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Parece um absurdo? Como em Caná da Galileia, como em Betânia, existia também ali o limite apenas de 5 pães e 2 peixes, para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus faz isso porque enquanto existem possibilidades humanas, nós não confiamos plenamente. Jesus faz isso porque enquanto nós temos possibilidades que estão nas nossas mãos, a nossa confiança não é cega e também não é total. Muitas vezes na nossa vida, Deus vai esperar as nossas mãos ficarem vazias. Deus vai esperar esgotarem as possibilidades para agir então de maneira extraordinária. Essa é a verdadeira confiança. Quando nós não temos mais nenhuma confiança em nós mesmos, nos homens, nas possibilidades humanas, nas possibilidades clínicas, nas possibilidades terrenas e estruturais, quando acabam-se todas as possibilidades e também entramos no deserto escuro e as mãos ficam vazias, aí sim nós aprendemos a confiar em Deus plenamente. Não é covardia da parte de Deus, é um treinamento de fé, é um treinamento de confiança. Quando eu estava em Roma ano passado, eu recebi um texto sobre confiança, que dizia justamente isso. Nós entregamos as coisas na mão de Deus, mas não fechamos os olhos. A verdadeira confiança é aquela que entrega de olhos fechados. É aquela que entrega cegamente, sem saber o que virá. Essa é a verdadeira confiança. Esse é o verdadeiro ato de fé, de abandono, que sabe que Deus vê o que nós não vemos e tem nas suas mãos o melhor para nós. E não adianta, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, o deserto vai chegar para todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, o dia vai escurecer para todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, o luto vai bater à nossa porta, uma doença inexplicável ou incurável, ou desemprego, ou a traição, aqueles sofrimentos que não têm respostas, ou que não têm o porquê, mas é justamente nesta hora da noite mais escura, quando nós não sabemos mais o que fazer, que nós podemos treinar o nosso coração nessa confiança absoluta, de que Deus também pode multiplicar a nossa pobreza e os nossos milagres. Vejam o testemunho da Canção Nova. A Ivana acabou de dizer o milagre das moedas, o milagre da pobreza que se multiplica e faz esta obra acontecer. É assim. A pedagogia de Deus depende da nossa miséria, da nossa impotência, da nossa pobreza, para agir de maneira grandiosa. Mas isso não faz sem oração. Isso nunca se fará, este treinamento de confiança,
nunca se dará se nós não formos homens e mulheres de oração, íntimos de Deus, amigos de Deus. A grande graça da vida de oração na nossa história e na nossa vida, o Padre Jonas também sempre nos ensinou isso, é que a oração faz de nós amigos de Deus, participantes da potência de Deus. Vejam que belo, o homem e a mulher que é íntimo de Deus participa do seu poder e conhece a sua potência. E se a oração é uma relação de amizade, nós experimentamos isso com os nossos amigos, eu acredito que o primeiro e mais belo fruto da amizade é a confiança. Que triste uma amizade desconfiada. Que imatura é ainda uma amizade que desconfia, que não dá tudo. E como os amigos se ofendem quando nós não confiamos neles, não é assim? O amigo verdadeiro confia. Este é o fruto mais belo de uma amizade autêntica, a confiança. E como é que nós nos dizemos amigos de Deus, mas desconfiamos? Como é que nós nos dizemos pessoas de oração, pessoas de fé, pessoas de missa diária, pessoas de rosário, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas quando as luzes se apagam e o deserto chega, nós nos desesperamos. Se Deus é um desconhecido para nós, nós nunca vamos aprender a confiar nele. Se nós não sabemos do que Deus é capaz de fazer, nós nunca vamos aprender o que é de fato a esperança e a confiança. Vejam, esta é uma verdade de fé e uma verdade bíblica. O desespero só cresce em pessoas que não têm intimidade com Deus. O desespero é fruto de uma vida que não tem oração e que não tem amizade com Deus. Nós que somos padres, muitas vezes somos requisitados para velórios. Aqui do lado da Canção Nova tem um cemitério e um velório. Então, vez ou outra nós somos convocados para fazermos as exéquias. E desde quando eu era diácono, eu percebia isso nos velórios e percebo quando vou, algo muito belo e muito verdadeiro. A diferença que existe entre o velório de famílias cristãs, famílias que são amigas de Deus, e aqueles velórios de famílias que não têm fé. Existe uma diferença principal e fundamental. No velório de uma pessoa que é amiga de Deus, que a família tem fé, nós vemos sim a tristeza, nós vemos lágrimas, nós vemos saudade, nós vemos choro, nós vemos abraços, mas tem uma coisa que nós não vemos nas pessoas enlutadas e que têm fé, é o desespero. As pessoas que têm fé podem até chorar, podem até sentir saudade, tristeza. As pessoas que têm fé podem até não entender o porquê das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas angústias, mas elas nunca se permitem o desespero. Porque a nossa fé está pautada numa esperança de vida eterna. E vejam que bonito, até mesmo quando nós não entendemos o que nos acontece, até quando nós não temos todos os porquês e todos os motivos das dores, isso não é o mais importante. O mais importante é continuar confiando em Deus quando tudo fica escuro, mesmo quando nós não temos absolutamente todas as respostas. Outro dia veio uma senhora aqui na Canção Nova, que tinha perdido seu filho com uma doença gravíssima. E ela disse para mim: padre, eu pedi tanto para Deus curar o meu filho. Eu rezei, eu fiz campanha, eu liguei na Canção Nova, fui na paróquia, no grupo de oração,
pedi tanto para Deus curar o meu filho, mas Deus levou o meu filho. Essa que o diácono chama a dor sem nome, né? A mãe que tem que sepultar um filho. E quando ela disse tudo, chorando, ela falou para mim, quando ela terminou a partilha, ela disse para mim: Padre, eu não sei por que Deus não curou o meu filho. Mas o mais importante é que mesmo sem entender a Deus, eu não saí do lado dele. Porque só Ele pode me consolar. Mesmo quando eu não tenho todas as respostas, eu fico do lado dele. Porque eu sei que só Ele pode dar o consolo que ninguém nesse mundo vai me dar. Vejam, essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira confiança. Quando Deus demora, quando Deus, lá em Minas Gerais nós dissemos assim, quando Deus escreve certo por linhas tortas, e nós pensamos não entender o que Deus faz. Achamos que não compreendemos o que Deus está fazendo. E depois a gente entende que o que achávamos que era a linha torta, na verdade, era a divina providência costurando a nossa vida com fios de ouro. Também na sua vida, aquilo que hoje você não entende, aquilo que hoje te faz sofrer, te faz chorar, talvez também hoje, na sua família, ficou tudo escuro. Chegou a noite, as luzes se apagaram. Você está num deserto. Você não consegue ouvir a Deus. Mas também aí, nessa prova de fé, você também pode crescer na confiança e no abandono nas mãos de Deus. Tem gente que às vezes se queixa porque Deus parou de falar. Ouvimos muito isso também no confessionário, na direção espiritual. Deus não fala mais comigo. Deus me deixou sem direção. Mas o mais importante, em muitas ocasiões, é a presença de Deus. O homem de fé, a mulher de fé, sabe que lhe basta a presença de Deus. Um dia, Madre Teresa de Calcutá foi questionada porque ela ficava tanto tempo diante do sacrário. Aquela mulher extraordinária que viveu no século passado, fazia 3 horas de adoração ao Santíssimo por dia, silenciosamente diante do sacrário, e perguntaram para ela: o que tanto você faz ali, diante de Jesus sacramentado? E ela respondeu: eu não faço nada, não falo nada, só escuto. E perguntaram para ela: então, o que tanto ele te fala, para você ficar 3 horas ali? E ela respondeu com muita simplicidade: ele não fala nada, só escuta. Esses são os verdadeiros amigos de Deus. Aqueles que sabem que basta a presença e o olhar. Mesmo quando ele se cala, ele não fala nada, ele só escuta, ele só me olha, ele só me percebe, ele somente sabe. E meus irmãos, se Deus sabe, isso é suficiente. Mesmo que os outros não vejam, não considerem, mesmo que os outros desprezem, mesmo que os outros não amem, não percebam. Uma das coisas piores da vida, pior até do que o sofrimento, é sofrer na solidão. Mas o cristão não vive isso. O cristão tem a graça de viver o sofrimento acompanhado. O amigo de Deus, a amiga de Deus, tem esta graça e esta bênção de viver a dor acompanhado. Tem um autor cristão que diz isso. Nós nunca estamos tão bem acompanhados do que quando estamos sozinhos. Parece estranho, não? Mas é na solidão que nós estamos mais bem acompanhados, porque Deus está conosco.
É esta prova de fé e de confiança que nós podemos dar a Deus hoje, também quando experimentamos nas nossas mãos somente 5 pães e 2 peixes. E uma outra coisa que a oração nos ajuda, sobretudo a crescer na fé, é quando nós fazemos memória daquilo que Deus já fez por nós. Santo Agostinho dizia que Deus habita a nossa memória. E aquelas experiências que nós já fizemos com Deus na nossa vida e na nossa história, atestam que hoje também Ele é capaz de agir poderosamente na nossa vida. Sabe aquele sofrimento que você passou há anos atrás, quando você sepultou alguém que você amava, quando você ficou desempregado, quando alguém foi embora, quando você foi traído, quando você foi visitado pela depressão, pelo pânico, pela ansiedade? Verdade ou não é que quando nós sofremos, estamos no meio da dor, nós pensamos que não vamos dar conta dela. Achamos que vamos sucumbir. Mas verdade ou não é, depois que ela passa, nós nos percebemos mais fortes do que antes. Vejam, essa dor que você lembrou agora, passou. Ficou lá atrás e nós estamos todos aqui, vivos. E com mais fé, com mais confiança, com mais abandono, porque nós vimos o que Deus é capaz de fazer. Deus é soberano sobre os seus desígnios na nossa vida. Em tudo que nos aconteceu, Ele nos socorreu e nos ajudou. E agora Ele não vai fazer diferente. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Nós só precisamos acessar a nossa memória e lembrarmos do que Deus é capaz de fazer. Quando nós éramos crianças que frequentávamos a catequese, nós aprendemos que Deus é onisciente e onipotente. Essa expressão oni significa todo, tudo. Então, quando nós dizemos que Deus é onisciente, nós dizemos que Deus tem toda a ciência, Ele sabe de tudo. E quando dizemos que Deus é onipotente, nós dizemos que Deus tem todo o poder nas suas mãos. Então vejam, se Deus sabe tudo, e se Deus pode tudo, por que é que nós não confiamos nele? Se nós professamos essa fé na sabedoria de Deus, no seu conhecimento infinito e no seu poder eterno, por que é que nós não confiamos nele? A lógica de Deus não é a nossa. Nós vemos a nossa vida aqui, no hoje. Deus está vendo a nossa vida lá na frente. Nós julgamos as situações, as realidades, as coisas, agora, dentro da nossa perspectiva humana. Deus já vê a nossa vida lá na frente. Jesus sabia o que Ele iria fazer. Jesus sabia que iria multiplicar o pão. Jesus não ia deixar aquele povo com fome. Mas Ele esperou o limite para treinar aqueles homens na confiança. Nós não precisamos entender tudo. Nós só precisamos sair da nossa lógica e entrar na lógica de Deus. E a lógica de Deus é a divina providência, que age do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. O jeito de Deus não é o nosso jeito. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E quantas vezes nós batemos a cabeça, discutimos, brigamos, choramos, e depois que tudo passa, nós vemos que de fato Deus escreveu certo naquilo que achávamos que era errado ou que era torto. São José Maria Escrivá ensinava aos seus filhos que Deus está escondido em tudo que nos acontece, que existe algo de santo, de belo, de extraordinário em tudo aquilo que nos acontece.
até mesmo no mal, até mesmo nos atrasos, nos imprevistos, até mesmo quando as coisas não saem quando nós programamos. Deus, olha o que ele diz, Deus sabe perfeitamente o bem que faz e o mal que permite. Se Deus permite o mal, é para nos dar bens ainda maiores e melhores. Deus tem mais a nos dar do que o diabo a tirar. Vejam que belo e que extraordinário. Às vezes achamos que o demônio traz muitos prejuízos para a nossa vida, mas infinitamente mais, o poder de Deus nos dá muito mais do que aquilo que o mal é capaz de tirar. Vejam que confiança absoluta os santos tinham em Deus. Deus pode me dar muito mais do que aquilo que o diabo pode tirar de mim, da minha vida, da minha família. Deus pode me abençoar muito mais do que aquela pessoa que me amaldiçoou. Às vezes as pessoas também procuram os padres para dizer: padre, rogaram uma praga para mim, me amaldiçoaram. E aí eu sempre pergunto: você está em estado de graça? Você está comungando? Você está perto de Nossa Senhora? Aí a pessoa responde: sim. Então nunca essa praga vai atingir você. Nunca essa maldição vai te atingir, porque Deus tem muito mais para te abençoar do que o diabo tem para tirar da sua vida. Existe algo de santo e divino escondido em todas as realidades vividas. Veja, nós estamos no começo desse dia, e até o final dele existirá algo de santo e divino escondido em tudo que nós vamos viver. Quando você ficar parado no trânsito, quando acontecer um imprevisto no dia de hoje, quando você receber uma notícia não tão agradável, quando acontecer um imprevisto, uma surpresa, ali existe algo de santo e de divino para treinar você na confiança, para habituar o seu coração na confiança. A palavra que nós estamos meditando hoje é uma palavra de treinamento. E queira Deus seja esse o grande fruto do nosso programa de hoje. Só sorri para a vida quem é capaz de confiar cegamente. Com tudo que a humanidade vive nos tempos de hoje, tempos tão incertos e tão desafiadores, só vai sustentar o sorriso aquele que confia em Deus de olhos fechados. Aquele que entrega, mas fecha os olhos também. Talvez tem muita gente que não consegue sorrir, ou gente que está abatida pela tristeza, porque desconfia demais de Deus. É a confiança também que treina a nossa alegria e que nos dá a graça de sorrir para a vida em tudo que nos acontece. Tem uma frase do Padre Jonas que é das minhas preferidas. E sempre que me acontece alguma coisa, eu faço memória dessa frase, porque eu acredito que com essa frase o Padre Jonas também construiu aqui tudo que nós vemos e vivemos na Canção Nova. E ele ensinou a nós, seus filhos, com essa palavra. Acostumei meu coração a confiar sempre, em todas as circunstâncias, até o fim. E vejam, eu não tenho medo de dizer que nós estamos aqui neste estúdio, sentados na confiança do Padre Jonas. Cercados pela confiança deste homem que tinha 5 pães e 2 peixes. A Isabel Guatura, que está na Canção Nova já, acho que mais de 30 anos,
Um dia ela me contou quando o Padre Jonas adquiriu a primeira rádio da Canção Nova, lá em Santos. E na época ainda eram aquelas notas promissórias. Ela me disse que o preço da rádio seria o equivalente a R$1 milhão na época, né? E ela disse que o Padre Jonas falou, nós vamos ficar com a rádio. Mas não tinha televisão, não tinha sócio, não tinha doação. Ela, padre, nós não temos esse dinheiro. Não, nós vamos fazer 5 promissórias de R$200 mil. Ela, padre, pelo amor de Deus, vamos fazer. E o padre sorria para o proprietário da rádio e a Isabel ali, desesperada. E ele mandou a Isabel digitar as notas promissórias naquela máquina antiga de datilografia. E ela disse para mim que digitava e a lágrima dela caía nos teclados e dizia, vai todo mundo preso, esse padre está louco. E ela disse que no final de 5 meses, a rádio estava paga, sem nenhuma nota atrasada. Um coração acostumado na confiança. Padre, repete de novo a frase do Padre Jonas. Para quem quer guardar profundamente. Acostumei meu coração a confiar sempre, em todas as circunstâncias, até o fim. O Padre Jonas foi treinado nessa confiança. Mesmo quando ele só tinha 5 pães e 2 peixes, 5 notas promissórias de R$200 mil, sem um tostão no bolso. Foi esse treinamento que ele colocou os seus filhos. E nós não temos o direito de desconfiar da providência, depois de experimentarmos isso do coração do nosso fundador. O Padre Jonas estava acostumado a confiar. Infelizmente, às vezes, o nosso costume é com o desespero. Infelizmente, às vezes nós vivemos o contrário. O coração está acostumado ao desespero e à confiança. Vamos virar esse jogo hoje. Vamos virar essa chave no nosso coração hoje. Vamos habituar o nosso coração a confiar em Deus, em tudo o que nos acontece. Se chegou o deserto aí também, se a noite ficou escura, se nas tuas mãos só tem 5 pães e 2 peixes, é essa a hora da fé. É essa a hora de se acostumar na confiança em Deus de maneira absoluta e de maneira cega. A Canção Nova sobreviveu esses anos todos e vai continuar até o retorno do Senhor, fundada nesta confiança na divina providência. E que nós queremos que hoje também você experimente, na sua vida, na sua história, na sua família, naquilo que talvez hoje assola o seu casamento, a vida dos seus filhos. Quantas mães ligam aqui e nos procuram e dizem, padre, eu não sei mais o que fazer com o meu filho está se perdendo. 3 coisas vão salvar os seus filhos: a sua oração, o seu silêncio e o seu bom testemunho. Confie em Deus. Confie na semente que você plantou no coração do seu filho e que um dia vai germinar, um dia vai dar frutos, um dia também vai salvá-lo. Eu queria que esse dia fosse para nós, Ivana, Márcio, Sapo, Valdênia, um dia de absoluta confiança. Amém. Desde o amanhecer até o dia em que formos nos recolher, que de fato possamos enxergar a mão de Deus, a ação da sua divina providência na nossa vida, na nossa história, em tudo aquilo que nos acontece. Tem um livro de oração que a gente usa aqui na Canção Nova, que tem uma pequena invocação que diz assim: eu confio na tua misericordiosa providência. Vamos repetir? Eu confio na tua misericordiosa providência. Em tudo que te acontecer hoje, em tudo que te acontecer amanhã, em tudo que talvez fugir do seu controle, eu confio na tua misericordiosa providência. Gente,
O primeiro interessado no nosso sorriso é Deus. O primeiro interessado em que a gente não passe apuros, não passe fome, é Deus. O primeiro interessado na nossa felicidade é Ele. Eu confio na tua misericordiosa providência. A palavra que nós meditamos hoje termina dizendo que aquelas pessoas comeram até ficarem saciadas. Deus não nos dá as coisas pela metade. Deus não nos sacia pela metade. Ele dá em abundância. Sobraram ainda 12 cestos cheios. Deus não faz na nossa vida as coisas mais ou menos. O poder de Deus é incompatível com a mediocridade. Deus, quando dá, Ele dá em abundância. Ele não faz misérias. Vejam, quando Jesus transformou a água em vinho, ali também tem um detalhe bonito. Depois que Jesus transformou a água em vinho, foi chamado o mestre Sala. E o mestre Sala disse para o noivo: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Você guardou o melhor vinho até agora. Qual que era o vinho melhor? Aquele que Jesus deu. Deus não tem para nós o mediano ou o inferior. Deus tem para nós o melhor. Deus não tem para nós aquilo que é mais ou menos, ou aquilo que é inferior, aquilo que é menos bom, aquilo que não sacia de verdade ou que não sacia plenamente. Deus sempre tem para nós desígnio de plenitude e do melhor. Às vezes o que nós programamos para nós mesmos é o inferior, ou é o mediano, ou é aquilo que nós, na nossa possibilidade humana, somos capazes de alcançar. Deus não é assim. A providência misericordiosa de Deus age de maneira plena, nos concedendo sempre aquilo que é o mais belo e aquilo que é o melhor. Diante de tudo que nós ouvimos hoje da palavra de Deus, nós só temos duas escolhas: ou a confiança ou o desespero. A palavra de Deus, em tudo aquilo que a palavra de Deus nos provoca, ela nunca nos dá uma escolha do meio. Ou é sim ou é não. Aqui nós ouvimos o Padre Jonas dizer: ou é santo ou é nada. Ou é quente ou é frio. E hoje, ou você confia, ou você se desespera. Ou você se habitua a acreditar em Deus quando as luzes se apagarem, ou você vai se desesperar. Vamos virar essa chave? Vamos terminar esse dia de hoje dizendo e testemunhando em tudo que nos aconteça, tudo que nos acontecer: eu confio na tua misericordiosa providência.